Aleluia. Meus irmãos, estamos no ambiente profético. Amém? Aonde a ação do Espírito Santo ela vai se manifestar no meio dessa igreja. Você não entrou aqui por um acaso. O Espírito Santo, ele moveu a eternidade para que você estivesse neste culto nesta noite. Eu quero saudar a igreja e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. Está dando muito eco. Amém? E pelas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu queria te fazer um convite nesta noite. A palavra do Senhor está no livro 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o verso 16 ao verso 18. Eu queria te convidar neste ambiente para que você possa tomar posse da sua bênção nesta noite. Não saia daqui sem que Deus opere um milagre na sua vida. Aqueles que puderem se colocar de pé, para lermos a palavra do Senhor, logo após nós sentaremos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquilo que não se vê, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, Paulo, ele faz uma afirmação aqui, eu posso dizer até um pouco ousada. Por isso nós que não desanimamos. Aí eu pergunto aos irmãos aqui, que declaração que Paulo ele afirma que o homem ele não vai desanimar? Que coisa sobrenatural, hein? Paulo está afirmando aqui neste texto que tem como você viver sem desanimar, Verônica. Você crê nisso? Só pela fé, né? Porque sem fé não tem como você crer nessa afirmação de Paulo. Como você vive num mundo de luta, de prova, de tribulação, sem você desanimar? Só pelo ato da fé. Diga para o seu irmão: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se crê. Louvado seja o nome do Senhor. A fé te leva a este lugar, que aonde você não consegue mais ter na sua vida desânimo, ela te ergue para um lugar aonde a visão que Deus vai te dar é algo sobrenatural. E este é o nosso assunto nesta manhã, nesta noite. Nós não vivemos por circunstâncias, mas nós vivemos pela fé. Amém, meus irmãos? Você não vai viver mais pelas circunstâncias, porque as circunstâncias são temporais. Minha irmã, circunstâncias são temporais, mas aquilo que Deus tem é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vivo mais por vista, mas agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso. Eu não vou mais desanimar. Por quê? Porque agora alcancei um lugar que antes também os profetas, antes os servos de Deus alcançaram. Eu não vivo mais por vista, mas vivo pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. A fé nos faz viver este lugar sobrenatural. Por isso a palavra diz que Elias, ele viveu o sobrenatural de Deus. Ele viveu algo que alcançou diante do Senhor, uma bênção tão grande que Deus o quis que ele morasse com ele. Mas Elias também, a palavra diz que era homem como eu e você que está aqui nesta noite. Pessoas que muitas vezes se abatem, muitas vezes
tem problemas, mas Deus está dizendo, mas com o olhar da fé, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Elias viveu o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque muitas vezes o natural, essa vida que nós vivemos aqui, ela nos traz algumas consequências. Não é verdade? Alguns já estão aqui com seus 50 anos, né, Vanderlúcio? Outros, 40, 60. E o homem exterior, ele vai, o que acontecendo com ele? Ele vai se cansando, não é verdade, minha irmã? Tem dia que eu ligo para a irmã aí, eu estou cansado hoje. Eu estou cansado, mas a palavra do Senhor para você nesta noite: eu vou te levantar, eu vou te animar. Mesmo que o homem, a palavra diz, o homem normal se corrompa, o interior, ele vai viver dia após dia. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Porque o que está em nós é muito maior do que o nosso desânimo. Ele nos fortalece, se chama Jesus Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que a fé, quando nós convertemos, a fé, ela vem junto. Vós sois salvos pela graça, pela fé. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. Mas a fé não é só no dia da sua salvação. Tem gente que assim, aceitei Jesus, a fé foi ativada na minha vida só para aquele momento. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo, você precisa de exercitar na sua vida a fé. A fé vai te acompanhar em toda a trajetória da sua vida. Diga para o seu irmão do lado, a fé vai te acompanhar em toda a trajetória da sua vida aqui nessa terra. E você vai experimentar o melhor de Deus, querido. É por isso que os heróis da fé participaram do melhores de Deus. Lá em Hebreus nos fala sobre isso. Você está na galeria também dos heróis da fé. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Essa galeria de Abraão, Isaac e Jacó, ela não terminou não. Ela está aqui sendo colocado aqui o nome de Ingrid, o nome de Felipe, o nome de Kim, o seu nome está sendo escrito nela. Quem quer dizer glória a Deus? A galeria dos heróis da fé, ela continua, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra fala em Romanos, de fé em fé, nós vamos viver a justiça de Deus. De fé em fé, você vai viver o sobrenatural de Deus. Meus irmãos, nós não podemos deixar nossas vidas somente naquilo que são as coisas terrenas. Por quê? A palavra diz que as coisas invisíveis, elas governam as coisas visíveis. Como assim, pastor? Antes de você nascer, antes de tudo isso acontecer, essa terra, a eternidade existia, sim ou não? Deus existia, sim ou não? Sim, porque as coisas invisíveis, elas são aquilo que domina a vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. A fé te leva a essa dimensão. Você só não vive as coisas naturais aqui da terra. A sua vida por um tempo, como a palavra diz em Salmos, o homem viverá 70 anos e depois disso fadiga, enfado. Mas agora, eu estava falando com o irmão hoje cedo, agora você vive algo muito melhor, porque os seus dias não são contados para a morte. Quem aceita Jesus, os seus dias são contados para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Você agora vive os dois mundos, o mundo natural e o mundo aonde é o espiritual. E o espiritual, ele governa aonde é o natural. Se isso não estiver acontecendo na sua vida, hoje, Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar que as coisas que são eternas, as coisas que são espirituais, elas vão governar as coisas que são materiais. Quem está entendendo isso, então glória a Deus. Pastor, tem como tem. Quando você aceita o Senhor, estabelece a nova vida. Por isso que o Senhor diz a Nicodemos, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Mas não nascer da carne, mas nascer do Espírito. Hoje você que está aqui nos assistindo, você que está neste culto, você teve um novo nascimento em Cristo Jesus. Amém, querido? Douglas, você antes estava morto. Antes você não conhecia o reino.
Antes você não participava daquilo que era o espiritual, mas quando Jesus te encontrou, você foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Você agora vive um reino eterno. O reino de Deus desceu sobre a sua vida e estabeleceu agora a você o direito de uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então o reino espiritual, o reino de Deus, aquilo que são as coisas eternas, ela é principal na vida do crente. Por isso que sempre o Senhor, Ele leva-nos a entender isso. Buscai primeiro o reino. Qual o reino que nós temos que buscar? O reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Por que que o homem sofre? Por quê? Porque ele inverte os valores. Mas nesta noite há uma ação do Espírito Santo aqui neste lugar. Ele vai te fazer entender aquilo que são as coisas eternas. Ela vai reinar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e nós vamos vendo como é maravilhoso entendermos aquilo que Deus Ele pode fazer. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, eu gostaria de colocar aqui, só para você entender, né, este conteúdo, se o irmão puder colocar aqui para a gente, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozarmos. Amém, querido? O que ele está dizendo? Hoje você pode estar muito bem. Ele está dizendo para a pessoa, hoje você pode estar rico, com saúde, mas isso são coisas temporais. Isso são coisas temporais, mas aquilo que é eterno, isso vai durar para a vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não se dirija naquilo que são os olhos naturais. O que Deus quer dizer nessa noite? Eu quero te dar uma visão nessa noite espiritual, para você enxergar o sobrenatural. Hoje você pode estar bem, está tudo correndo bem, a sua família, mas como pode ser amanhã? Você está pondo a sua certeza em você, a sua confiança naquilo que você pode fazer? O que Deus está dizendo? Eu quero falar com você nesta noite. Isso são coisas temporais. Pessoas que hoje estão bem, pode adoecer amanhã, e que está doente pode ser curada. Sim ou não? Pode ser curada. Você pode chegar neste culto, você chegou aqui enfermo, você chegou aqui precisando de uma bênção. Deus pode mudar as situações. Mas como? Através da fé que Ele vai ativar na sua vida nessa noite. Você vai viver o sobrenatural de Deus. A fé te leva a este lugar, de você crer no invisível e saber que aquele que te prometeu, Ele também é confiável para fazer cumprir a promessa dEle na sua vida. Quem confia em Deus aqui, diga amém. Amém? Você confia em Deus? Pois assim, se você realmente confia em Deus, você vai viver algo sobrenatural nesta noite. Abraão foi chamado pai da fé. Ele, quando o Senhor o chamou, tirou ele da terra, no meio da sua parentela, e disse assim: Abraão, vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Abraão tinha todo direito, né, Rodrigo? De chegar, Senhor, cadê a terra que o Senhor está me prometendo? Eu quero a escritura dela. Hoje, né, ia no cartório de registro, né? Eu quero registrar a escritura para saber se a terra que o Senhor vai me dar, realmente ela é real. Mas quem vive pela fé, crê na promessa, crê naquilo que Deus está dizendo. Sabe por quê? Ele está dizendo: eu confio naquilo que Deus está falando. Deus é confiável, e pelos olhos da fé, Ele vai me dar a terra prometida. Amém, querido? Deus me dará tudo aquilo que Ele prometeu. Nessa noite Deus vai te levar no nível que você não viveu ainda, porque a fé, ela ativa esse nível. Você antes não vai ver o resultado, mas você vai crer, e o resultado vai acontecer. Amém, minha irmã? Abraão, ele não viu o resultado. Te farei um pai de uma grande nação. Sara era estéril. Sara era estéril.
Como ser pai de uma grande nação, sendo que Sara era estéril? Mas Deus, quando promete, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Abraão, ele não temeu. Ele agora já não tinha um olhar natural, mas agora o olhar dele era a visão que Deus estava dando a ele. A fé te dá uma visão para você crer naquilo que são as coisas eternas. Ele agora está dizendo assim: Senhor, eu não vou andar segundo a minha vista, mas agora eu andarei segundo a visão de Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Um exemplo disso: um cego, uma pessoa cega. Quando alguém vai guiar ele confia naquela pessoa, sim ou não? Ele anda com a visão daquela pessoa. Um cego não vai confiar em uma pessoa que ele não conhece, porque ele vai andar segundo a visão de outra pessoa. Assim Deus está falando com você nessa noite. Você será guiado agora pela minha visão. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode confiar, você pode crer, porque quem vai dirigir a sua vida sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão chega. Havia promessa de Deus sobre a vida dele. Ele chega já com 99 anos e Sara 89 anos. Passaram alguns anos, mas a promessa de Deus, ela não falha, meu irmão. Pode confiar, pode esperar, a sua bênção está chegando nesta noite. Você não entendeu? A sua bênção está chegando nesta noite. Por quê? Porque Deus de Abraão é o Deus que está presente neste culto e vai fazer cumprir a promessa no seu casamento, na sua vida, no seu filho, no seu lar, no seu empreendimento. Por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar os seus. Aí Deus muda o nome de Abraão para Abraão, pai de uma grande nação. Aí eu fico imaginando Abraão com seus amigos, com seus colegas, com sua família, dizendo assim: Deus mudou meu nome. Olha que fé sobrenatural. Ainda Sara não estava grávida, ainda não tinha acontecido, mas a palavra diz que Abraão creu na promessa de Deus e sabia que era poderoso para cumprir. Diz a palavra que Abraão glorificava o Senhor, dizendo: bendito seja Deus pela promessa que o Senhor me fez. E essa promessa, ela vai se cumprir, porque o Senhor é fiel. Você tem que entender isso nesta noite. Não é porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque Deus é fiel. Glorifique, igreja, adore. Por quê? Porque Deus é fiel para fazer cumprir a palavra que Ele te deu, querido. Abraão glorificava, ele entrava nos lugares: bendito seja Deus, porque eu serei pai de uma grande nação. O Senhor me dará um filho, e este filho lhe dará outros filhos, outros filhos, e assim eu serei pai de uma grande nação. Tinha acontecido sim ou não? Não. Mas ele creu. A fé te leva a este lugar. Você não vai ver, mas você vai crer. E aquilo que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E a palavra diz que o Senhor, pela fé dele, cumpriu a promessa a Abraão. Ele foi pai de uma grande nação. Nesta noite, meus irmãos, Deus, Ele quer mudar a sua história aqui neste culto. Deus quer te fazer você também pai de uma grande nação. Um povo que se chama povo teu, um povo que adora o Senhor, um povo que crê. Eu agora estou firmado nas maravilhas e na bênção do meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode me deter. Isso te faz você ser uma pessoa que não cansa, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que não desanima. Por quê? Porque a fé te coloca num patamar de crer naquilo que é o impossível e saber que o impossível se tornará possível aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Talvez você entrou neste culto, talvez uma enfermidade com um filho, um casamento precisando ser restituído. Eu quero dizer para você, tudo isso vai mudar
as circunstâncias vão mudar. Não porque o pastor está pregando, não porque o pastor está falando, porque a palavra de Deus te garante: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, igreja. Os vales de ossos secos, eles viveram, por quê? Porque tinha uma palavra, e aonde tem palavra, o Senhor ressuscita tudo aquilo que são nossos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Josué e Caleb, eles tinham uma palavra, e eu quero dizer a você: como você vai ativar essa fé na sua vida? Através da... Repita comigo: você vai ativar a sua fé através da palavra. Muitas vezes você não conhece aquilo que Deus tem para você, porque você não tem uma palavra, mas nesta noite, esta palavra será liberada para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque todo o projeto de Deus está na sua palavra. Meus irmãos, Deus disse ao povo dele: vocês vão entrar na terra prometida. Essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Eu darei a terra prometida para vocês. E diz a palavra que muitos não creram, foram incrédulos. E quem é incrédulo não tem como viver o sobrenatural de Deus. E pela sua incredulidade, eles não entraram na terra prometida. Nesta noite eu quero te fazer um convite: creia no seu Deus, no Deus verdadeiro, porque Ele vai fazer cumprir a promessa de Deus na sua vida. Ele vai salvar a sua família, Ele vai salvar o seu casamento, Ele vai salvar aquilo que é o seu empreendimento, Ele vai abençoar grandiosamente a sua vida, e você vai viver o melhor de Deus aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, olha, quando eles começam a relatar, olha o que é uma visão daqueles que olham com olhar de incredulidade, e a visão daqueles que olham com olhar de Deus. Eu quero te levar você hoje a dizer: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça. Guia, Senhor, no meu caminho, a minha família. Eu quero colocar hoje a minha vida diante do teu altar. Eu não quero viver mais com dúvidas, com incertezas. Por quê? Porque Deus, no dia que eu aceitei o Senhor como meu Salvador, a minha vida mudou. O Senhor transformou a minha vida. Eu era uma pessoa que não tinha valor algum. Hoje eu sou um vaso precioso nas mãos do Senhor. Hoje eu pertenço ao Rei da Glória. Hoje eu pertenço à eternidade. Hoje eu sou cidadão do céu. Como eu não posso viver as maravilhas que o Senhor tem para mim aqui neste lugar? Eu quero que o Senhor mude a minha visão nesta noite. Eu não quero olhar mais com o meu olhar, mas eu quero agora olhar com o teu olhar. Porque a fé, ela te dá um olhar que você pode viver o sobrenatural de Deus. O povo diz assim: a terra, ela tem gigantes. Deus não prometeu que você ia lutar com Anão. Deus não prometeu que você não ia ter luta, mas Deus te prometeu: eu vou estar com você. Não importa a sua luta, eu vou te dar vitória. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Não importa o que você está vivendo, eu vou estar contigo. Eu estando contigo, a vitória é certa. Aí o povo diz assim: lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas, lá tem cidades nos altos dos montes. É impossível nós herdarmos a terra. Meus irmãos, eu quero te levar a este lugar de fé, para você crer que não há impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível, querido. Para de olhar com olhar de incredulidade. Deus está te falando nesta noite: olhe com o meu olhar. Por quê? Porque eu posso todas as coisas daquele que te fortalece. Ali, aquela geração não pôde entrar. Mas olha o olhar daqueles que olharam com o olhar de Deus. Vocês estão tudo certo, o relatório.
mas nós temos uma palavra. Quem tem palavra tem vitória. Diga para o seu irmão: quem tem palavra tem vitória. Não, está fraco. Diga para o seu irmão: quem tem palavra tem vitória. Quem tem palavra tem vitória. Você tem uma palavra, e a palavra de Deus está gravada no seu coração. Josué e Caleb tinham uma palavra, e diz: lá tem gigante, mas nós nos tornaremos como pó, porque Deus nos deu uma palavra, a terra é nossa. Diga para o seu irmão: a terra é nossa. Deus nos prometeu, e Ele vai nos garantir a vitória. Tem gigante? Tem, mas esses serão exterminados. Olha o olhar de fé, eles serão exterminados. Por quê? Porque Deus nos deu uma palavra, Ele nos garantiu que nós entraremos e possuiremos a terra. Você tem uma palavra nessa noite? Deus está te convidando, Ele quer te dar uma palavra nessa noite. Não existe impossível para aquele que nele crê. Ele transforma todas as coisas. A fé te leva a este lugar de vitória, de certeza, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, havia ali o rio. Nós falamos aqui domingo passado, mas só para a gente colocar isso aqui. Havia o rio. O rio era intransponível, porque não havia ponte, não havia embarcação. Como eles iam atravessar o Jordão? E a palavra fala que as suas ribanceiras, elas estavam cheias. Mas Deus diz assim: coloca o pé nas águas, e eu vou abrir o Jordão. Pode pôr o pé, querido, porque você tem uma palavra. E a palavra, ela vai abrir o Jordão e você vai passar, e Deus vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus diz assim: pode pôr o pé. Por quê? Porque eu vou abrir o Jordão. Mas diz a palavra que eles colocaram a arca. Havia uma preocupação, porque estavam levando a arca de Deus, a presença de Deus. Além, pelas suas vidas eles temiam, mas também temiam pela arca. Mas eles confiaram na palavra. Eu queria te levar a este lugar, para você confiar na palavra de Deus. Quando eles colocaram o pé, a palavra diz que o Jordão começou a secar. Mas eles não viram, porque a palavra diz que foi a 30 quilômetros que o Senhor começou a parar o Jordão. Mas eles colocaram o pé, não viram acontecer, mas eles tinham certeza: Deus já nos deu uma promessa sobre essa palavra. Nós cremos que o Jordão vai secar. E o Jordão vem secando, mas eles não viram, mas eles creram. Eu quero trazer você nessa noite entender isso. Creia, porque o milagre vai acontecer, querido. E o Jordão vem secando, secando, até chegar ali. E eles atravessaram o Jordão em pé seco. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a fé, ele te faz você ver aquilo que é eterno, o invisível. A palavra diz que pela fé, Moisés, ele viu o invisível. Ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele deixou de ser o Faraó, o sucessor, para viver com o povo de Deus. A fé te leva a um lugar que você nunca vai vivenciar, que você nunca vai perceber que as coisas temporais não valem a pena, e as coisas eternas, elas agora ditam a nossa vida. Eu quero você nesta noite te fazer um convite para que você possa viver aquilo que é o espiritual. Para de viver nesta vida. Por quê? Este momento, como o pastor diz isso, não é porque você, muitas vezes, tem pregadores que empolgam. Ah, você não está sentindo dor. Tá, eu sei que você está sentindo dor, você está enfermo, você precisa de uma cura, você precisa de uma libertação. Mas eu quero dizer uma coisa: se você crê, Deus vai mudar a sua história. Amém, querido? Tem pregador: não, você não está sentindo mais dor. Está sim, a irmã está enferma, está doente. Mas eu quero dizer uma coisa: isso é temporal. Por quê? Porque aquilo que é espiritual pode mudar no temporal. Amém, querido? São circunstanciais.
mas as coisas eternas são imutáveis. Diga para o seu irmão, aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno é imutável. Mas aquilo que é circunstanciais pode mudar. Deus vai mudar a sua história aqui nesta noite. Deus vai mudar a sua história aqui nesta noite. Amém, pregador? Deus quer mudar a sua história. Deus quer te levar a um ambiente espiritual. Não viva mais com seus olhos. Amém, Vitor? Viva com os olhos de Deus. Deus vai te dar uma visão. A fé te dá uma visão. Uma visão para você viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver as maravilhas do Senhor. Para encerrarmos, o Senhor disse assim aos discípulos: eu quero que vocês perdoem 70 vezes 7. Que negócio em Filipe. Hein? Perdoar uma vez já está difícil, né? Que 70 vezes 7. Aí os discípulos olharam para Jesus. Ih, Jesus, está difícil. Nos dá fé. Nos acrescenta fé. Para crermos nisso, para poder perdoarmos os nossos irmãos. Para podermos vivermos bem com todos. Até com nossos inimigos. Acrescenta fé, Senhor. Jesus olha para ele. Se vós tiver fé. Não é tamanho de um grão de mostarda não, tá? Se tiver fé, como um grão mostarda, você vai dizer para essa amoeira: transporta para o mar, e ela vai transportar. Sabe o que Deus está dizendo? A fé, ela tem que ser ativada na sua vida, para você viver o sobrenatural de Deus. A semente de mostarda é a menor semente. O que Deus está falando? Você tem que plantar essa semente. Para quê? Para que ela cresça. A fé na sua vida nessa noite tem que crescer, para você ver o melhor de Deus nesta vida e viver o sobrenatural de Deus. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Eu me lembro quando o Senhor nos levou a uma cidade. Só pela fé, tá? Para podermos viver isso. Uma cidade hostil. Um lugar aonde a idolatria reinava. Aonde a morte reinava. Um lugar terrível. E o Senhor disse: você vai para aquele lugar. Aí eu pensei: Senhor, tem certeza? E o Senhor disse: eu tenho uma palavra para você. Lá, na sua casa, levantarei a minha igreja. Nós temos que crer. Se você tem uma palavra, creia, porque Deus vai honrar a sua vida. Amém, querido? O meu casamento precisava de uma intervenção. Eu precisava de uma bênção. Quando eu tomei essa palavra, Deus ajustou toda a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu criei na palavra de Deus. Fui para essa cidade e lá se estabeleceu uma igreja. E Deus operou sinais, prodígios e maravilhas. Não só naquela cidade, mas também na minha vida, na vida dos meus filhos, no meu casamento. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu me lembro do culto que teve. Entrou uma mulher endemoniada. E ainda não tinha vivido aquilo ainda, hein? Porque o ambiente que eu estava, a igreja, nós não recebíamos assim, esse tipo de pessoas. E ali aquela mulher entra. E no final do culto o adversário se manifesta naquela mulher. Uma mulher magrinha, mas ela ficou com uma força tão grande. O irmão tentou segurar, e o irmão era aquele camarada de academia, né? Bombadão. Quando ele tentou segurar, ela jogou ele longe. Eu pensei: meu Deus, que é isso? E naquele instante Deus disse: você vai orar, e este demônio vai sair agora. Eu não sei se a Cássia lembra disso. Você estava lá, Cássia, neste culto? Cadê a Cássia? Você estava neste culto nesse dia, Cássia? Hein? Estava ou não, meu bem? Naquele instante, quando nós oramos, nós vimos como um vento saindo daquela mulher, um espírito maligno, e aquela mulher caiu por terra, e aquela mulher foi liberta naquele culto. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo foi um sinal de Deus naquela cidade. Por quê? Aquela mulher era a mulher do traficante.
Ela estava passeando na casa da sua irmã, porque o marido ameaçou: se você me largar, morre você e os filhos. Você pode visitar seus pais, mas volte, porque se você não voltar, a condenação está sobre você e a sua família. E aquela mulher converteu ali. O Senhor abençoou, libertou. E ali, aquela mulher aceitou Jesus, não só ela, mas as suas irmãs e o seu marido, que era traficante, também converteu ao Senhor. E hoje é o ministro da palavra de Deus. A fé te faz você ver o invisível. E toda aquela cidade se rendeu ao Senhor para a honra e glória e louvor de Deus. Deus pode fazer isso na sua vida. Se você hoje viveu o sobrenatural de Deus aqui neste lugar, Deus quer te levar, minha irmã, a um lugar que você nunca viveu. Você vai andar com o olhar dele. A palavra diz: nós andaremos na pegada de Abraão. Abraão andou pela fé. Você também serve o mesmo Deus de Abraão. E você vai andar pela fé. Já não vivo mais pela vista, mas vivo pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te fazer nessa noite você viver esse ambiente. Um ambiente onde a fé, ela vai te levar a lugares eternos, a lugares celestiais. E você vai entender: eu estou aqui por um momento. O meu lugar não é este mundo. O meu lugar é na glória com Deus. Eu não nasci para viver aqui, mas eu nasci para viver um tempo. Eu sou peregrino aqui. Por quê? Porque há uma terra prometida para mim morar. Eu e minha família e minha casa, nós vamos morar eternamente com o Senhor. Mas enquanto eu vivo aqui, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Pela fé eu vou ver o milagre. Pela fé vou ver os sinais. Pela fé verei o endemoniado sendo liberto. Pela fé verei o que está até mesmo enfermo ser curado. Pela fé verei o Senhor libertar o cativo das prisões. Pela fé verei o traficante convertido. Pela fé verei aquele que outrora usava droga, mas hoje está liberto. Pela fé eu vou ver a eternidade. Eu vou viver como Abraão viveu.